Raquel, sagrada, és o livro do fulgor, essa joia rejeitada pelo vil torturador, és o livro para as sendas contra o horror da corrupção, és o livro que nos manda
Jesus. Glória a Jesus. Nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem na mão, és as velas da jangada dos que levam a salvação, livro de amor, livros que nos dá prazer, o Salvador, no Espírito e no saber, livro bendito, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vil turbador, és o livro para as cenas contra o horror da corrupção, és o livro que nos manda fala desta salvação. Além do véu está o livro do Senhor, livro dos céus que transforma o pecador, livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registra com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, da luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil, é dos dedos o brilhante, é do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Pai do Senhor, Derilza. Pai do Senhor, Derilza Rosa, seja bem-vinda ao culto no lar, no nome de Jesus, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Bíblia Sagrada. Aleluia. Bíblia Sagrada, essa palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu,
que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registra com amor pela nossa salvação. És a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. É dos dedos o brilhante, é do jardim a linda flor. És a luz mais radiante, aleluia, que nos mostra o Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aprender nesta noite a palavra de Deus. O hino, o hino, quando ele fala da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. És o mapa da jornada, porque é com essa Bíblia ela é o mapa, ela é o guia, ela que vai nos guiando, vai nos orientando, ela que vai nos ensinando. É ela. Por isso que ele diz que és o mapa da jornada. Você, para ir em algum lugar, você tem que ir com ter um mapa. Aleluia. Você tem que estar com o mapa na mão para saber para onde você vai. É a Bíblia. A Bíblia, ela é o mapa. Ela é o mapa do crente. Por isso que ele diz, é o mapa da jornada dos que seguem para o céu, para você não errar o caminho. Ela te guia até o céu. Enquanto você estiver na terra, ela está te guiando, ela está lhe ensinando, ela está lhe orientando, ela está desviando você do laço do passarinheiro, ela está te orientando até você chegar ao céu, não perder o caminho, não perder o mapa da jornada, porque é uma jornada. A Bíblia diz que nós somos peregrinos na terra, e enquanto estamos aqui, temos que estar com este mapa na mão. Aleluia. Aí diz que a carta enviada, ela é uma carta aberta para eu e você ler, se orientar dentro dela. Que o atalaia tem na mão. Quem é o atalaia? Atalaia é você. Atalaia sou eu. Nós somos os atalaia de Deus. E o Senhor nos chamou para levar a palavra, pregar a palavra de Deus. É as velas da jangada. A jangada ela só segue com uma vela que vai guiando ela. O vento vai levando ela e a jangada vai seguindo no alto mar. Dos que levam a salvação. Aleluia. Livro de amor. Livro que nos dá prazer. Quem tem ele, quem tem a Bíblia, quem lê a Bíblia tem o prazer de estar sempre lendo, se orientando por ela. Aleluia. Boa noite, Eliane Trajano. Seja bem-vinda. Livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito. Só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Então nós temos que aprender com este livro que o Senhor nos deu para nos orientar. Por isso que diz Bíblia Sagrada. E nesta noite nós vamos aprender aqui um pouquinho a palavra do Senhor
em Esther. Hoje eu fiz ali, foi feito ali o culto da CIB, ali na congregação onde eu congrego, e eu estava ali falando a palavra de Deus sobre, aleluia, sobre a vida de Esther. Esther foi uma mulher obediente. Ela obedeceu às instruções do seu primo Mardoqueu, a qual ela foi criada por ele. Então nós vamos falar aqui sobre a fidelidade do cristão ao Senhor. Eu preguei ali hoje, no culto da CIB, Esther, um espelho para o cristão de hoje. Nós precisamos ser espelho neste mundo que nós estamos vivendo. Tem que ser espelho. Aleluia. Precisamos ser espelho. Que fala sobre a fidelidade do cristão ao Senhor. Ao Senhor. E Esther 3 diz que todos os servos do rei, que estava à porta do rei, a do senhor Givandete, estava à porta do rei, né? Se inclinava, se prostrava perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Nós lemos a história na Bíblia, estamos sempre falando aqui da Bíblia, daqueles 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram 3 homens que não se curvou diante daquele rei, Nabucodonosor. Ele não se curvou. Pelo fato deles não se curvar, eles foram lançados dentro de uma fornalha. E aqui a história de Mardoqueu. Mardoqueu não se inclinava, não se prostrava perante Amã. Aquele povo se inclinava, mas ele não. Ele não se inclinava porque ele conhecia o Deus verdadeiro que ele servia. E só Deus é o único Deus que nós devemos nos curvar, nos humilhar diante dele, se dobrar os nossos joelhos para adorá-lo a ele. Aleluia. Aí aqui diz que então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassa o mandado do rei? Por que é que você, Mardoqueu, por que é que você não se curva diante do rei Amã? Mas Mardoqueu, ele não se curvou. E diz aqui o que sucedeu, pois que dizendo-lhe ele isto, de dia em dia, não lhe dando ele ouvido. E os fizeram saber a Amã. Você sabe que sempre tem um fofoqueiro para querer, aleluia, falar mal do seu irmão. Como Mardoqueu, ele não se curvava diante do rei Amã, eles ficavam observando a vida de Mardoqueu e fizeram, chegou aos ouvidos de Amã, que Mardoqueu não se curvava diante dele. Então, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhe tinha declarado que era judeu, vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Você vê que Daniel também na passagem de Daniel, tinha um rei lá que tinha que se dobrar diante dele também. Como Daniel não quis se dobrar diante dele, e o que é que eles fizeram? Eles ficaram observando a vida de Daniel, aqueles governadores. E aí fizeram lá uma armadilha e foram até o rei Dário,
que era para que ele decretasse e fizesse uma lei, que era para aqueles que adorassem qualquer tipo de adoração, qual dela que fosse, durante 30 dias, ele, aleluia, seria lançado na cova dos leões. Como eles procuraram e não acharam nenhum defeito em Daniel, nenhuma brecha na vida do Daniel, porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava. E pelo fato dele orar 3 vezes ao dia, aqueles homens começaram a observar a vida de Daniel. E viram quando ele se curvava para orar ao Deus verdadeiro. Então, a Bíblia ela é bem clara. Então, a fidelidade do cristão ao Senhor, esse é o que nós devemos ser fiel a Ele, adorar somente a Deus. A prova de fé, sempre que nos vem à memória a história de alguém que não se curvou perante alguém, que não seja o Deus de Israel. Os nossos olhares incidem sobre os amigos de Daniel, que eu acabei de falar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram perante a estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Aleluia. E nos esquecemos da prova de fé, de coragem do judeu Mardoqueu. Mardoqueu também, ele não se curvou também diante de Amã. Amã foi nomeado pelo rei acima de todos os príncipes. Deu uma ordem a todos os servos que deveria se curvar diante dele. Agora vê, se curvar diante de um homem. Todavia Mardoqueu não se curvou diante de Amã e de suas ordens. O Senhor conta com os homens e mulheres nesta geração que se não curve diante do pecado. Aí agora já está falando para o mundo atual, que nós estamos vivendo hoje. Naquele tempo, aqueles homens, eles eram obrigados a se curvar diante daquelas estátuas que aqueles reis faziam e diante daqueles reis. Mas só que hoje, o Senhor, Ele está contando comigo, contando com você, mulheres nesta geração, que é a geração que nós estamos vivendo, que não se curve diante do pecado. O salmista escreveu que o Senhor é grande e a tal grandeza não é possível conhecê-la plenamente. Aleluia. Bem-aventurados são os que buscam e se relacionam com Deus. Você é um bem-aventurado se você tem comunhão com Deus, se você busca a Deus, se você tem um relacionamento com Deus, de cristão, sua fidelidade de cristão com o Senhor, como diz aqui o salmista Davi, você é um bem-aventurado. Bem-aventurados são os que buscam, se relacionam com Deus, grande Criador de todas as coisas, porque Ele é o único Deus. Ele é o único Deus que tem o poder de te dar solução para a sua causa. Ele é o único Deus que pode resolver sua situação. Ele é o único Deus, mas Ele só vai resolver se você buscar a presença dEle, se você invocar o nome dEle, se você orar. Aí Ele vai dar solução para tudo. Ainda que demore um pouquinho de tempo, como diz a palavra, mas Ele vai dar, Ele vai solucionar.
porque ele é o único que tem solução. É Deus. O homem pode até falhar, mas Deus não. Deus não falha. Então, apesar da grandeza, ele está interessado em relacionamento. Você já pensou um relacionamento com um ser humano? O relacionamento é aquela comunhão. Você ter aquela confiança nele, você entregar de coração a sua vida, seus problemas. Você ter a certeza de que ele vai fazer, como diz aqui o título, prova de fé. Você ter fé. Você colocar a sua fé em prática. E dizer, não, Deus vai fazer. Deus vai me dar. Deus vai agir em meu favor. Eu sei que Deus vai fazer. Mas você tem que ter prova de fazer a prova de fé. Então, Deus aqui, a palavra diz aqui que apesar de tal grandeza, ele está interessado em relacionamentos com o ser humano. Age para tal. Contudo, para que tal relacionamento ocorra, para que isso ocorra, é preciso que o ser humano responda positivamente à manifestação da graça de Deus. E seu convite, o registro no Evangelho de Mateus revela que o Senhor disse que queria, mas o povo não quis. Ele queria o povo, mas o povo não quis. Deus quer o povo, mas o povo não quer Deus. O povo só quer as bênçãos de Deus. Mas se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus, ter aquele conhecimento com Deus, não quer. Só busca a Deus quando se vê em perigo. Só busca a Deus quando se vê em aflição. Que nem aquele povo lá de Israel. Eu sempre estou pregando aqui sobre o povo de Israel. Era um povo que só lembrava de Deus quando se via na aflição. Aí Deus ia, resolvia, dava solução. Quando as coisas estavam boas para o lado dele, Deus prosperava eles, Deus curava, Deus resolvia os problemas daquele povo de Israel. Mas quando eles se viam que não tinha mais o problema sobre eles viravam as costas para Deus. Aí Deus não gostava do negócio. Aí Deus não gostava. Então, aqui diz que o registro no Evangelho de Mateus revela que o Senhor disse que queria, mas o povo não quis. Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. A palavra do Senhor, ela é fiel. Ela é fiel e verdadeira, a palavra de Deus. Então, Mateus 23. Mateus 23 diz assim a palavra. Jesus censura os escribas e fariseus. 23, 37. Aí diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, e tu não quiseste. É isso que ele está dizendo. É isso que o Senhor está falando na sua palavra. Que ele queria, mas o povo não quis. Como diz o Senhor na sua palavra, Deus diz na sua palavra, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele gostaria que todos fossem salvos. Mas o povo rejeita Deus, vira as costas para Deus. E diz ainda mais, nada e ninguém pode impedir que o propósito de Deus se cumpra.
na vida dos que são discípulos de Cristo. Ovelha dos seus rebanhos, do seu rebanho. Se você é ovelha do rebanho de Deus, se você é discípulo de Jesus, os propósitos que Ele tem com você, com a sua vida, com a sua família, Ele vai honrar. Aí você tem que estar ali enquadrada com o que Deus quer com você. O profeta Isaías nos dá a entender a dimensão de Deus. A dimensão de Deus. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Você já parou para pensar? Deus sentado no globo da terra, cujos moradores são para eles como gafanhotos. Olha o tamanho do nosso Deus. Nós, ser humano para Deus, é como os gafanhotos, somos pequenos. É multidões, mas são pequenos. Gafanhotos são pequenos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Mardoqueu tinha convicção de que há somente um Deus que é grandioso, é verdadeiro, e que os chamado de deuses por outros povos são divindades improfícuas, criada pela imaginação humana, ou forjada pelo engano do diabo. Os apóstolos Paulo escreveu ao único Deus, seja a honra e a glória para todos os sempre. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. E quando o profeta Isaías, ele nos dá a entender a dimensão de Deus. Ele é que está assentado sobre o globo da terra. É Ele, é Deus. Você já parou para pensar o tamanho do seu Deus? Ele é grande, Ele é imenso. Você serve a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que tem o poder de um piscar, de um tocar de dedo, Ele resolver, Ele mudar a sua história do dia para a noite. Ele pode, seu filho, ele pode dormir de um jeito e acordar transformado pelo poder de Deus. Se você está orando, se você confia em Deus, a sua situação, ela está precária, ela pode ser transformada do dia para a noite. Basta você confiar nesse Deus, esse Deus tremendo, esse Deus poderoso, que tem um poder, é grande, Ele é imenso, que ele vê o povo na terra como gafanhotos. Aleluia! A vitória é do povo de Deus, a vitória é daqueles que o buscam, a vitória é daqueles que se dedicam a Deus. Por isso que diz o título aqui, a fidelidade do cristão ao Senhor. Deus ama aqueles que têm fidelidade com Ele. Se relacione com Deus com fidelidade, com sinceridade, não com interesse, mas se relacione com Deus de coração aberto, porque a Deus ninguém engana. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Ele conhece você, Ele conhece seus pensamentos, como Ele mesmo diz na tua palavra: os meus pensamentos não é o vosso, os vossos pensamentos não é os meus. Então, como você pensa de uma maneira, Deus pensa de outra. Quando você pensa que está tudo perdido, tudo derrotado, Deus vem e faz tudo acontecer na sua vida. Mas você precisa, aleluia, ter um relacionamento sério com Deus. Você precisa ter um compromisso
comprometimento com Deus. Comprometimento com Deus. Quem tem comprometimento com Deus, Deus tem comprometimento com você. Então a vitória do povo de Deus. Amã fazia parte de um povo que foi o primeiro a atacar os israelitas. Amã. Quando eles estavam saindo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. Foi uma ofensiva covarde sobre uma nação que acabara de recuperar sua liberdade. Após séculos de cativeiro e de sofrimento, este embate se deu em Refinde, perto do Monte Sinai. Como consequência, o Senhor estabeleceu que os amalequitas, por fim, seria extinto. Entendemos, então, que Amã manifestava as características dos amalequitas em querer destruir o povo de Deus. Amã queria destruir o povo de Deus. Foi por isso que Deus usou Ester para libertar o povo judeu, instruída pelo seu primo Mardoqueu. Aleluia. Em querer destruir o povo de Deus. Entretanto, a justiça divina sempre proverá salvação. Deus, ele vai pelo lado certo. Ele não vai pelo lado errado. Aquilo que está torto, ele conserta. Mas precisamos ter a fidelidade com Deus, para que a justiça de Deus se manifeste na sua vida. Aleluia. Sempre haverá salvação e abrirá porta de escape para que possamos suportar. Porque a Bíblia diz que ele não dá nada para você nem para mim, além daquilo que nós possamos suportar. Às vezes, Deus te coloca no vento, na prova, faz você passar na prova, faz você passar no vento, mas saiba de uma coisa, ele tem um limite para você. Ele é ilimitado, mas para você Deus tem um limite. Quando ele vê que você já não está mais aguentando aquela prova, ele vai te dar escape e te dar a vitória. Porque a vitória é do povo de Deus. O Senhor dera uma ordem a Saul. Vai, pois, agora e fere os Amaleque. E destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoe. Essa foi a instrução que Deus deu para Saul, que era para ele ir lá ferir os Amaleque, né? E destruir tudo. Ainda disse, não lhe perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, porque naquele tempo Deus castigava o povo assim. Parece que hoje nós estamos vivendo aquele tempo do passado, quando Deus castigava o povo, mandava praga e matava mesmo. Então, aqui, aleluia, ele mandou que matasse todo mundo, até as crianças de peito, desde os boi até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Deus tinha conhecimento de que a destruição deste povoado se fazia necessária pela gravidade de seus pecados, porque Deus, ele não suporta o pecado. Ele não gosta do pecado. Ele ama o pecador. Ele liberta o pecador, mas ele não gosta do pecado.
Deus não gosta do pecado. E por causa do pecado, caso contrário, algum remanescente de coração endurecidos poderia surgir e retomar a sua odiosa disposição contra os escolhidos do povo de Deus. Deus sempre defendendo o seu povo. Fique na posição com Deus, minha igreja de Cristo, que Deus vai te defender. Seja lá do que for, Ele te defende. Ele te defende. Se você ficar direitinho na posição com Deus, Ele vai te defender. Tenha certeza disso. Que Ele vai te defender. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, caso contrário, o remanescente do coração endurecido poderia surgir, retomar sua odiosa disposição contra os escolhidos do povo de Deus. Foi por isso que ele mandou Saul ir lá e destruir todo o Amaleque, os Amaleque, acabar com eles todos. Como foi o caso de Amã. A decisão de Saul nos faz lembrar que a repercussão de nossas escolhas, obedecer ou desobedecer, ou você obedece ou você desobedece, ou uma coisa ou outra, pode ir muito além do momento no qual vivemos. Diferentemente de Saul, carecemos de ser a geração que escuta e obedece à voz de Deus. Apenas uma geração que escuta e obedece a Deus terá capacidade de autoridade para confrontar as investidas do inimigo. Só que Saul, aqui o texto quando fala de Saul não obedeceu o que Deus mandou. Ele cresceu o olho nos gados, nos boi. Ele cresceu o olho. Deus tinha um plano com Mardoqueu. Há de quem tocar em um servo do Senhor, mesmo que os olhos do homem, aquela pessoa seja tida como insignificante. Alguém pode não olhar para você, não dar nada por você, não te dar valor, mas você saiba de uma coisa: Deus, Ele ama você. Ele não deixa que ninguém te toque. Aleluia. Amã olhava para o exterior de Mardoqueu, Senhor em Braga. Contudo, o Senhor sondava o seu interior. Amã olhava o que estava por fora de Mardoqueu, e Deus estava olhando para dentro de Mardoqueu. Deixe Deus sempre olhar para dentro de você, o que é o seu coração, seus pensamentos, suas atitudes, a sua conversa. Deixa Deus ver se ela é sincera ou não. Então, o rei Davi nos dá um grande exemplo de que não devemos afrontar o ungido do Senhor. Aleluia. A expressão não toqueis no meu ungido, em 1 Crônicas 16, 22, em Salmo 105, 15, aponta para a ação e o cuidado de Deus, protegendo o seu povo e preparando tudo para um cumprimento de sua promessa, como comentado. Então, o texto de Samuel 24:6
transmite uma reflexão relevante para os nossos dias, como a registrada no comentário bíblico. Davi, contudo, não estava ansioso por tomar controle pessoal de questões sobre jurisdição divina. Diferentemente de Saul, ele estava disposto a aguardar o tempo divinamente apontado para levar efeito e ordem do Senhor. Davi, portanto, controlou seus homens, que recomendava a pronta execução de Saul, e em vez disso apenas cortou a barra do seu manto. Se Saul devia ser desposto como rei de Israel, Deus teria de prover seus próprios meios para depô-lo. Davi não ergueria a mão contra o ungido do Senhor, com todo o erro que ele tinha, mas Davi se recusou a matar Saul. Aleluia. Então, nesta noite, eu trago esta palavra para você. A de fidelidade do cristão para com o Senhor. Sabe por quê? Porque uma luz no fim do túnel. Tem uma luz lá no fim do túnel para você. Tem uma luz. As pessoas que são resilientes, como Mardoqueu, adquire o domínio de sua vida. Quando uma tragédia advém, elas são capazes de manter o equilíbrio, de trabalhar seu caminho através dos contratempos. Suas atitudes podem ajudar a protegê-la da desesperança. E de outros problemas. Mardoqueu se encontrava no momento em que parecia que tudo estava perdido diante de Amã. Não havia luz no fim do túnel. Entretanto, ele demonstrou ser resiliente diante dessa situação. Mardoqueu viu no clamor a oportunidade da resposta de Deus. No Salmo 91, 15. O que é que diz o Salmo 91, 15? Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 91, 15. Diz o quê? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Se você clamar, Deus vai te responder. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele está dizendo, me clame a mim que eu vou te responder. Mas não deixe de clamar, não pare de clamar. Clama a mim, respondeste-ei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Quando você invoca o nome do Senhor, Ele te responde. Quando você ora, tem resposta para você. Deus não deixa você sem resposta, viu, Gilvandete Dantas? Continue orando, Gilvandete Dantas, pelo seu filho, para que Deus faça uma grande obra na vida dele, para que Deus venha o libertar e transformar. O seu filho pode dormir de um jeito e acordar transformado, para a honra e a glória do nome do Senhor, porque Deus é poderoso para fazer isso. Ele, Deus, Ele tem esse poder de fazer isso. Então, Gilvandete, continue orando, continue clamando. Derilza Rosa, continue orando, Derilza. Continue clamando pelo seu filho. Deus vai lhe dar a resposta. Deus vai mandar a resposta para você. Continue orando, Noêmia Rocha. Deus tem resposta para você. Hortência Carvalho, Deus tem resposta para você. Osana Carmo, Deus tem resposta para você. Marciléa Jordão, Deus tem a resposta para você. Raquel Nascimento,
Continue orando. Clama a mim e respondeste-ei. Ele me invocará e eu te responderei. Olha o que ele está dizendo. Ele me invocará e eu te responderei. Salmo 91, 15. Ele me invocará. Ele me invocará e eu lhe responderei. É isso que ele está falando. Ainda diz mais. Estarei com ele na angústia. Você não está passando essa angústia sozinha, não. O Senhor está contigo. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele vai te livrar. Ele vai te livrar dessa angústia. Pode ter certeza disso. Ele vai te livrar. Porque Ele é Deus. Você serve a um Deus grande, a um Deus poderoso, ao Deus que a Bíblia diz que Ele está assentado no globo da terra. É esse Deus que você serve. Você não está servindo a um Deus morto. Você está servindo a um Deus vivo. Um Deus que tem poder de solucionar problemas para você. Basta somente você crer e confiar. Ele aqui diz em Isaías 40, quando ele diz o livramento prometido ao povo de Israel. Se Deus fez livramento que vai livrar, Ele vai livrar. Ele diz aqui, eis que o Senhor Jeová virá, Ele vem com mão forte, e seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Ainda diz mais, como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços, recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e as que amamenta, eles as guiará mansamente. Então, se você está orando, se você está buscando a Deus, confie nesse Deus que você serve. Quando ele diz aqui, o Mardoqueu viu o clamor da oportunidade da resposta de Deus no Salmo 91 e o verso 15. O cristão é afrontado todos os dias. Você é afrontado, eu sou afrontado, mas nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que tem poder de fazer além daquilo que eu e você imaginamos. Porque quando ele diz lá em Jeremias 33, 3, quando ele diz assim, clame a mim, lhe respondereis. Ele diz assim, clamas a mim, respondeste-ei. Clamas a mim, respondeste-ei. Ele está dizendo que ele vai responder. O segredo é clamar. Então, aqui Mardoqueu, ele era um homem que não fazia mal a ninguém. Mardoqueu. Ainda assim, ele despertou ódio e atenção negativa de Amã. Você já observou que o cristão, o crente, ele é odiado, ele é perseguido, principalmente aqueles que procuram andar na obediência e fazer a vontade de Deus. Ele é odiado, invejosos. Somos invejosos, somos odiados, porque tem aquele negócio, um ditado popular do mundo, fulano não come e não deixa ninguém comer. Não busca, não procura se santificar com Deus, não procura ter um relacionamento com Deus sincero. E quando aquela pessoa, ela se posiciona como um soldado de Cristo, ela busca a Deus, ela pega a palavra, ela prega, ela ora, Deus responde. Aí aqueles que não fazem, os invejosos, aí começa a falar, a se levantar,
Aí diz que quer ser mais do que o outro, que está querendo se aparecer. É assim que os invejosos começam. É dessa maneira assim. São os invejosos. Por quê? Mardoqueu, diz o texto, era um homem que não fazia mal a ninguém. Ainda assim despertou ódio, a atenção negativa de Amã. Jesus disse, é odiado de todos os seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Enfurecido pela recusa de Mardoqueu em se curvar diante dele, Amã forjou, só porque Mardoqueu não quis se dobrar, se ajoelhar diante de Amã. Amã forjou o extermínio, não só de Mardoqueu, como também de todos os judeus no Império Persa. Ainda hoje, cristãos são atacados, sofrem por causa da sua fé, passando por todo tipo de preconceitos, abusos, até martírios. Para garantirmos o triunfo contra as afrontas do diabo, temos que conhecer a estratégia, as armas que Satanás usa contra nós. Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, e porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós que vos injuriareis, perseguidos, mentindo, disseram todo mal contra vós. Por minha causa exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Quando eu li essa passagem aqui de Mardoqueu, que o texto diz que Mardoqueu, ele não fazia mal a ninguém, ainda assim despertou ódio e atenção negativa em Amã. Eu me lembrei, eu já contei aqui uma vez, pregando aqui, eu já contei uma vez, que eu fui morar numa rua, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Eu fui morar, e assim que eu cheguei naquele lugar, eu estava ainda descarregando a minha mudança. Estava tirando a minha mudança ali. E ali uma macumbeira na época, que morava lá perto da onde eu ia morar. Ela me mandou uma irmã me dar o recado, dizendo que ia mostrar para mim quem era o Deus mais forte, se era o dela ou se era o meu. Eu disse: meu Deus, mal eu cheguei, ainda nem arrumei a minha mudança direito, o inimigo já está me afrontando. Ela nem me conhece, nunca me viu na minha vida. Eu já despertei nela ódio, a luz que está em mim já incomodou as trevas na vida dela. Aí eu virei para aquela mulher e disse: diga para ela que eu vou comprar esse desafio e eu vou mostrar para ela quem é o Deus mais forte, se é o dela ou se é o meu. Vamos ver de quem é o Deus mais forte. Disse para a moça, dizer a ela. Eu digo: eu compro essa briga, tá aí, eu compro essa briga. Então eu falei assim: fale para ela.
Vamos ver de quem é o Deus mais forte. E ali, eu morando naquele lugar, e ela ainda me desafiou, disse que não dava um mês para eu sair dali. Olha, eu estava chegando, ela já estava dizendo que só não me dava um mês para eu sair dali. E quando eu recebi aquele recado, eu entrei para dentro daquela casa que eu fui morar, e eu dobrei meus joelhos. Mas, senhor Cátia Pedro, eu disse, olha Deus, a mulher mandou me desafiar, a macumbeira. Ela está dizendo, isso eu ajoelhada e conversando com Deus. Ela está falando que ela vai mostrar para mim que o Deus dela é mais forte do que o meu. E agora, o senhor vai comprar essa briga ou não vai? Está na tua mão, Senhor. Eu entrei agora para morar aqui. Ela já está dizendo que vai me expulsar daqui um mês, que vai mostrar para mim que o Deus dela é mais forte do que o Senhor. E agora? Mas Deus não brinca. Deus não brinca. E ali, os dias foi passando, eu fui conquistando aquela mulher, com palavras, fui conquistando ela. Aí um dia ela me pediu, ela via o barulhinho da máquina, né, que eu costurava. Ela disse, a senhora é costureira? Eu disse, sou. De tudo eu faço um pouquinho. A senhora costura 2 saias para mim, lá para o meu centro? Eu disse, costuro. Tá bom. Ela pegou, me trouxe aquele dois cortes de pano, que era para eu fazer 2 saias para ela, e me trouxe aquela saia dela que ela rodava lá no centro lá, dela lá. Quando ela me deu aquela saia com aqueles 2 pedaços de pano, eu peguei, me ajoelhei em cima daquelas peças de roupa, orei, levantei aquela roupa para o alto, apresentei a Deus, sentei na máquina, não deixei aquela roupa dormir dentro da minha casa, costurei logo rapidamente, que era aquela saia rodada, né? Fácil de fazer, que ela vestia dentro do centro de macumba dela lá. E eu fiz aquela saia. No mesmo dia eu aprontei aquela roupa daquela mulher, aquelas 2 saias. E fiquei de cão de guarda, esperando ela passar, que era para chamar ela, para levar aquela roupa dela. Daqui a pouco vem ela. Chamei ela, vizinha, sua saia está pronta, pode levar. Ih, mas a senhora costura muito rápido. Ah, eu disse, eu costuro sim. E dei aquelas peças de roupa para aquela mulher. 1 semana depois, ela me chamou e disse para mim que não sabe o que é que estava acontecendo, que ela não estava conseguindo vestir aquela roupa. Quando ela ia vestir, os guias dela lá não deixavam ela vestir aquela roupa. Eu disse, o que é que a senhora fez com a roupa? Eu vendi tudo, tive que vender, porque os guias dela não deixavam ela vestir. Glória a Deus por isso. Aquela mulher conversou comigo, foi conversando, foi se abrindo, aquela macumbeira, e disse para mim que o maior desejo dela era sair dali de onde ela morava, só que ela não tinha como sair, porque ela não tinha conhecimento de alugar um lugar e ter alguém conhecido que intercedesse por ela. Eu disse, ah, tá, vou ajudar a senhora, eu vou lhe ajudar. E eu saí à procura de um lugar para tirar aquela mulher dali, porque ela disse que quem ia sair era eu primeiro, então quem ia sair era ela, não era eu. E eu procurei por ali, de onde eu morava,
Eu tinha uma pessoa que eu conhecia muito, a pessoa gostava assim muito de mim, tinha muito conhecimento. E aquela pessoa, eles eram acostumados a alugar casas pequenas, avenidas, tinha avenidas de casa. E ali eu falei com ele, com aquele moço, e ele me alugou. Diz que alugava para mim a boca, não precisava de depósito, não precisava de nada. Pela minha confiança, pelo meu conhecimento que ele tinha comigo, sabia que eu era uma serva do Senhor direita, ele alugava para mim. Só ia bater somente o contrato. Eu corri, fui na casa da mulher lá, da macumbeira, chamei ela, levei ela até lá o local. Ela gostou por demais da casinha lá. Ora, quem foi que saiu primeiro? Foi ela. Ela que saiu de lá. E eu fiquei lá ainda um pouquinho. Então, ninguém desafia o povo de Deus. Ninguém desafia. E tem mais. E tem mais. Ainda levei ela para a igreja e ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus, essa mulher. Aceitou Jesus. Então, é assim que Deus faz. Mardoqueu, ele ficou com raiva de Amã. Amã ficou com raiva de Mardoqueu. Por quê? Porque ele olhou e não viu nenhum defeito em Mardoqueu. Ficou com ódio. Ficou com raiva. E aqui, para nós finalizarmos aqui, né? Finalizarmos, que já são 11 horas. Em nossas vidas, atravessamos por várias perseguições, que gera muitas angústias, inquietação. Mardoqueu teve sua fé desafiada por Amã, trazendo-lhe ansiedade e até tristeza. Às vezes, Deus permite que venha aflições, perseguições, sofrimentos sobre os que são seus. É evidente que não conhecemos todos os caminhos do Senhor, porém, sabemos, né, por sua palavra que chegou até nós, que o Senhor trata com o seu povo, visando crescimento, aperfeiçoamento, preparação, fortalecimento, mantém-nos dependente dele. Por isso que ele permite tudo isso na nossa vida. As aflições, as perseguições, para sabe o quê? Você lembrar sempre que há um Deus no céu. E que você tem um Deus que tem o poder de fazer por você. E que você é totalmente dependente dele. Porque se ele não entrar na sua causa para dar solução, você vai continuar com o mesmo problema. Vai continuar na mesma angústia. Quando você busca o Senhor, ele te livra da aflição. Ele permite e depois ele te livra. Aleluia. Para que nós sejamos o quê? Dependente dele. Despertar-nos, entre outros objetivos. É importante que cada discípulo de Cristo esteja firmado na certeza de que o Deus que nos chamou é poderoso para agir em todas as circunstâncias, visando o nosso bem. A luta diária contra os nossos inimigos, assim como nos dias de Mardoqueu, inimigos surgem de todos os lados para tentar destruir o povo de Deus. Satanás não é um inimigo imaginário.
é real. As suas artimanhas também é real. Ao estudarmos a Escritura, entendemos com nitidez o quanto Deus espera que seus filhos tenham consciência de que existe uma guerra sendo travada pelo reino das trevas contra os santos. Quem é santos somos nós. Entretanto, ele promete guerrear juntamente conosco. Foi quando ele falou lá em 2 Crônicas, que diz, olha, 2 Crônica 20, 15, ele diz assim, ó, 20, 15. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E o capítulo 15 diz assim: E Jaziel disse: Dai ouvido a todos o povo de Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não importa a multidão de problemas que você esteja vivendo, esteja passando, basta você clamar. Clama a mim, eu responder-te-ei. Ele me invocará e eu responderei. Porque conosco, como ele mandou o recado para Josafá, não tema nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é sua, é de Deus. É Ele que vai pelejar por você. É Ele que vai lhe dar a vitória. É Ele, é o nosso Deus. É o nosso Salvador. Então confie no Senhor, Deus de Israel. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui. Ontem não deu para eu fazer, porque eu estava cansada. Ontem eu estava cansadona. Mas hoje, Deus me deu a oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor para a amada igreja. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus nos dê uma noite de paz. Aleluia. Boa noite, Beta Barbosa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pra lutar, com semblante caído, o coração entristecido e sem força pra caminhar. Foi o em que de repente ele veio e
ajudar. Sou teu Deus, sou teu amigo, não temas, estou contigo, vitória vim te entregar. Filho, eu estou aqui, filho, não te abandonei, que nas horas de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui, oh glória, meu amor, filho, eu te dei, como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, sangue por te derramei, aleluia. Não tem mais, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento, com a destra da minha justiça, aleluia. Glória a Deus, nada temereis, Deus está contigo. Se tu estás abatido, saiba que Deus é contigo, Ele não te abandonou. Se sentes angustiado, Jesus está do seu lado, compreende a sua dor. Quando estás em aflição, Ele estende a sua mão para a vitória te dar. E nas horas do perigo, Ele diz: estou contigo, eu vim pra te ajudar. Filho, eu estou aqui, filho, não te abandonei, aleluia. Que nas horas de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Estou aqui, meu amor, filho, eu te dei, como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, sangue por te derramei, como prova que eu te amo, do Calvário. Aleluia. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele é contigo. Confia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Confia em Deus, porque Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Deus é poderoso para te dar vitória. Aleluia. Então nós vamos orar nesta noite com Raquel Nascimento, Osana Carmo, Marcileia Jordão, Marilete, Hortência, Lília Gomes, Derilza, Noêmia Rocha, Eliane, Flávio, Graça Lemos, Andréa Maraco, guardando por Deus um tempo especial com Deus. Judete Dantas,
Pastor Antônio Ibrahim, Vanessa Santos, oração, família e esposa, vamos orar, Vanessa, Paula, Tereza, Daniel, Eni Braga, Renato Maraco, Kátia Pedro, Valéria, Érica, Rose, Inês Carmo, Vanessa, Elane, Elia, Creuza, Beta Barbosa. Vamos orar nesta noite, confiar em Deus. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui. Não esquece de compartilhar essa mensagem, tá bom? Em nome de Jesus, soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento nesta noite a vida da Vanessa Santos. Senhor, cuida da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, meu Deus. Cuida, meu Pai. Abre porta para a tua filha. Abre porta, Senhor, para o seu esposo, para a sua família. Abre, Jesus, as portas. Em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor, as tuas servas, Senhor, que pedem oração. A Vandete Dantas, toma ela nas tuas mãos e dá vitória a cada um delas. Em nome de Jesus. Visita os hospitais, Senhor, nesta hora, o leito de dor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Toma a Usana Carmo, toma a Beta Barbosa e dá vitória às tuas filhas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que o Senhor entre no seu lar, na sua casa, com as providências do céu. Que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Raquel Nascimento, Deus te abençoe, Raquel Nascimento. Que o Senhor entre na sua casa, Raquel, com providências. Você precisa de umas providências do céu. Que o Senhor entre nesta noite no seu lar. A Osana Carmo, Deus abençoe. Célia Regina, Hortência, Derilza Rosa, Jesus te abençoe, minha amada. Que o Senhor entre com a providência do céu na sua casa, na sua família. Noêmia Rocha, lá da Bahia, Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Léa Moraes, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eliane Trajano, Deus te abençoe. Vanessa Santos, as providências do céu Deus vai enviar para a sua vida. Fica firme, minha amada. Não desiste de orar. Não desiste de buscar, porque Deus é contigo para te dar vitória. Fica na posição com Deus, para que Deus resolva a sua situação. No nome de Jesus. E uma filha de Deus, Deus te abençoe. Eni Braga, confia em Braga, que Deus vai libertar o seu filho. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Confia em Braga. Confia nas orações dos santos. Porque Deus, ele é poderoso para lhe dar vitória. Em nome de Jesus. Valéria Mendes, Deus te abençoe, minha amada. Glória a Jesus. Jesus abençoe. Kátia Pedro. Um beijo, Kátia Pedro. Estou sentindo falta de vocês lá no grupo, hein? Jardim de Oração e Cura. As irmãs não estão orando no grupo. Poucas estão orando. Vamos lá, orar uma pelas outras. Em nome de Jesus. Cláudio César, seja bem-vindo. Que Deus abençoe nesta noite. Na oração de Deus estaremos aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre o seu rosto, o Senhor te dê a paz do Senhor. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Até amanhã. 11h30 vai dar, são 11h20. Eu de sono. E nós vamos fechar isso aqui. Em nome de Jesus, tá? Até amanhã. Compartilha os vídeos aí, em nome de Jesus. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenam os anjos para contigo lutar. Ele abriu a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ergue sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abriu a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, confia contigo de noite e de dia. Ergue sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor.